Do Senhor, igreja, amém? Pode sentar em nome de Jesus. Ana era cheia de graça. Minha voz está meio coisinha, mas acho que vai dar. Não, vai dar. Acho que não, vai dar. Abram comigo, segundo livro dos Reis, capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 1 e depois o 27, que diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Versículo 27. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, porém de uma profundidade muito grande. Primeiro, no capítulo 5, vai falar de dois personagens. O primeiro é Naamã. Quem era Naamã? Era um guerreiro da Síria. Era um comandante do exército da Síria. Era um idólatra. Era um estrangeiro. Era alguém que estava contra Israel, porque nesse tempo, por mais que a Síria não tivesse entrado em guerra com Israel, Israel tinha que pagar tributos à Síria para que não viesse ter guerra. Era alguém que nós olhávamos e dizíamos assim: é inimigo. Naamã é aquele que nós olhamos e dizemos: não merece, não merece, não faz parte do povo. E tem Geazi. Quem era Geazi? Geazi, ele teve a honra de ser o moço de Eliseu. Geazi era aquele que ia suceder Eliseu, assim como Eliseu sucedeu Elias. Geazi estava sendo preparado para pegar essa sucessão. Geazi era filho de Abraão. Ele era um israelita. Geazi vivia na Terra Santa. Geazi fazia parte do povo de Deus. Nós conhecemos a história. E nós vamos saber, eu não vou ler todo o texto, mas nós vamos saber pelo capítulo 5, que Naamã ficou leproso. E no capítulo 5 também relata que Naamã levou uma menina cativa de Israel para sua casa, para servir a sua esposa. Essa menina, que é uma improvável, essa menina, que não tem nome, essa menina que me dá uma aula de ser crente. Porque essa menina, ela foi para uma terra estranha. Essa menina tinha todos os motivos no seu coração para dizer: eu quero que Naamã morra. Essa menina, ela estava numa terra que não pertencia a ela. Ela estava longe da sua família, ela estava longe dos seus pais, longe da sua cultura, longe da sua língua. Era um outro povo. Ela estava num lugar onde havia muita idolatria. Essa menina, ela foi arrancada do meio do seu povo.
e fala: ah, se o meu Senhor fosse até o profeta da minha terra. Porque muitas das vezes a gente olha para pessoas e a gente fala: não merece. Na nossa justiça a gente diz: tem que morrer. Esses dias eu estava conversando com meu cunhado. Meu cunhado falou de um médico que a irmã dele trabalha no hospital e ele disse assim: o médico passou mal. Eu falei: passou mal por quê? Porque uma criança, um bebê de aproximadamente 1 ano tinha sido abusado e a criança estava destruída. O médico passou mal. E aí a gente olha para esse estuprador, que foi o pai da criança, e olha e fala: tomara que seja estuprado também. Tomara que morra, merece morrer. Só que quando a gente olha para a cruz, a gente vê cada pedófilo, cada traficante, cada prostituta. A gente vê cada drogado, cada viciado, cada ladrão, cada corrupto. A gente vê cravado em Cristo aquilo que nós desprezamos. Voltando para essa menina me dá uma aula de permanência. Porque ela permaneceu na fé. Ela poderia falar assim: cadê o meu Deus? Por que o meu Deus me permitiu ser tirado da minha família e ter me trago para uma terra estranha para eu servir um povo que não é meu? Mas ela permaneceu na fé a ponto de ela dizer: se o meu Senhor, e ela estava se referindo a Naamã, fosse ao profeta, o meu Deus tem poder para curar. E ela é peituda, irmão. Porque Naamã, ele tentou com seus deuses. Naamã tentou com seu Deus Rimon. Mas ela era como se ela estivesse falando assim: se o teu Deus não tem poder, o meu Deus tem. E Naamã, ele é orgulhoso. Naamã, ele tem uma patente. Então ele tem orgulho, ele se exalta. Por que ele se exalta? Porque até o rei gostava de Naamã, tinha apreço por Naamã. Então ele é um pouco orgulhoso. Ele poderia não ouvir aquela menina, ele poderia não dar assunto, mas tem um detalhe: o desespero. Porque o leproso vai perdendo tudo. A cartilagem cai, a pele apodrece, a carne apodrece. Ele já não tinha mais saída. Então o desespero, muitas das vezes, e a dor nos leva a Deus. Naamã não foi porque ele acreditava em Deus, Naamã foi porque ele era leproso. E provavelmente ele pensou: a minha última alternativa, eu vou lá, nesse profeta. E ele vai ao profeta. Não vai à toa, vai com uma carta do seu rei. Chega lá, mostra a carta para o rei de Israel. O rei de Israel fica desesperado, fica louco, porque o rei de Israel, meu irmão, Jorão, que era filho de Acabe, ele não estava preocupado com o povo que pode ser levado cativo. Ele estava preocupado da Síria não entrar em guerra com ele. Então ele começa a ficar desesperado: por acaso eu sou Deus para curar esse cara? Por acaso eu sou Deus para poder fazer? Só que chegou no ouvido de Eliseu. E a Bíblia não fala quem contou, e nem fala se ele foi tomado pelo Espírito, mas chegou no ouvido de Eliseu. E Eliseu vira para o rei e fala assim: tu está desesperado por causa de quê? Manda ele vir a mim. Entenda isso. Eliseu falou: manda ele vir a mim, e o Deus de Israel vai mostrar o poder dele. Então Naamã saiu da presença do rei com o pensamento: eu vou até o profeta. E ele não foi de mão vazia, ele veio com presente. E ele vai até o profeta. Chega lá no profeta, o profeta não sai nem de casa. O profeta vira pro cara, pro auxiliar dele, e fala assim: pô, vai lá, faz o seguinte, vai lá e fala para ele se mergulhar 7 vezes no Jordão. Só que Naamã orgulhoso, o moço lá vai, fala para Naamã, e Naamã orgulhoso fala: ué, como é que é? Como é que pode isso? Ele falou para eu ir até ele, eu cheguei até ele, cadê o cara?
Ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado em obedecer a voz do Senhor. E aí, ele fica indignado. E ele sai dali indignado. Ele sai dali, Naamã sai dali indignado, chateado da vida, e vai murmurando, e vai murmurando, e vai murmurando, a ponto de ele falar assim: pô, o cara me mandou mergulhar 7 vezes no Jordão, nesse rio podre. O de Damasco é mais limpinho. Mas o negócio é no Jordão, irmão. O negócio é no lugar onde a gente não quer pisar, onde a gente não quer entrar. A gente não quer, não, a gente não quer entrar em certos lugares, mas é lá que ele mandou entrar. Agora, por que Deus permite tudo isso? Porque Naamã precisava se humilhar. Se humilhar perante Deus, se humilhar perante ao exército dele. Porque ele escondia a lepra debaixo da armadura. Só que entra no Jordão com a armadura, ele não ia subir mais, porque ele ia afundar, o peso era muito grande. Então, cada peça da armadura revelava uma lepra. Lepra, lepra, lepra. E ele ficou indignado, e por isso que ele não queria, ele preferia uma mãozão na cabeção dele. E aí, então, Naamã escuta um dos seus soldados, que fala assim: ô Senhor, ele só pediu para tu mergulhar. Se ele te pedisse uma coisa mais difícil, tu não ia fazer? Em outras palavras, só obedece. Se ele pedir para tu plantar bananeira e sair daqui até a Síria plantando bananeira, você não vai? Porque a gente quer dizer como é que Deus tem que trabalhar. A gente tem coisas que são simples, e os simples a gente não quer fazer. É simples. Sabe uma coisa que é simples? Obedecer. Era só isso. Obedecer. Aí ele escuta, e glória a Deus que tinha amigos de Naamã para alertar ele. E ele tira sua armadura. E a Bíblia não relata quanto que ele foi curado. Se foi na primeira, no segundo, eu sei que ele teve que mergulhar os 7. Porque se foi no primeiro e ele não mergulhava os outros 6, ia dar ruim. A ordem é: vai mergulhar 7 vezes. Vai tomar banho no rio podre 7 vezes, porque o 7 é perfeição. Vai entrar onde você não quer entrar 7 vezes, porque 7 é perfeição. Então ele mergulhou 7 vezes. Dessas 7 vezes ele foi curado. Ele, alegre, volta lá para falar com Eliseu. E ele volta não só curado, mas convertido. Porque Naamã creu nesse Deus. A ponto de falar para Eliseu assim: Eliseu, toma aqui os presentes, tem isso tudo. Eu acredito que ele não foi para comprar, mas ele foi com uma questão de gratidão. Olha, eu sou grato pelo que teu Deus fez comigo. E Eliseu falou assim: não quero não. Só que nessa época tinha fome em Israel. Tinha escassez em Israel. O povo estava passando por luta. Mas Eliseu falou: não. E eu acredito que Geazi estava ouvindo Eliseu falar: não vou pegar. E esse homem saiu tão convertido que ele fala assim: Senhor, é o seguinte, eu vou ter que levar o meu rei até o templo do rei, do Deus Rimon, e eu vou ter que me curvar com ele, porque ele usa o meu ombro como apoio. Mas eu só vou me curvar, o meu coração está com o Senhor. Eu quero levar até 2 vasos com terra aqui dessa terra, porque eu vou montar um altar lá para esse Deus. Porque agora Naamã serve o Deus vivo todo-poderoso. Mas para ele servir, para ele ser curado, ele precisou se humilhar, ele precisou descer, mergulhar. Ele precisou obedecer o absurdo que era mergulhar no rio podre. Ele precisou quebrar com o seu orgulho. E aí ele vai embora. E aí no versículo 19 vai dizer assim: vá em paz. Eliseu virou para Naamã e falou assim: Naamã, vá em paz. Vai em paz por quê? Porque não era o tempo que dizia quem era crente, é o coração. Então Eliseu entendia isso, entendia que ele ia entrar lá no templo de Rimon, mas o coração dele estava voltado
distância, preste atenção, meus irmãos. Quando vai, está a certa distância. Olha só o que Geazi. Geazi, servo de Eliseu, um homem de Deus, pensou. Ele pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Mas ele não estava lá quando Eliseu falou não? Sabe qual é o problema de Geazi? Cobiça. E cobiça é o tema que eu quero falar. Meu Deus. 1 João 2,16, pode colocar, Dani, por favor? 1 João 2,16 vai dizer: pois tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a arrogância da vida, não provém do Pai, mas do mundo. A cobiça começa, quando que a cobiça começa? Ela começa nos pensamentos. Quando você vê algo que é bonito, que é legal, que parece bom, vigia. Porque se não for para você, quebra esse pensamento. Qual era o problema de Eva? Olhou para a árvore. Eu acredito que ela passou alguns dias olhando para a árvore. E o texto vai dizer, quando ela viu que o fruto era bom para se pegar, bom para se comer, que era agradável, cobiça. Qual era o problema de Sansão? Cobiça. Quando a gente lê o texto, a história de Sansão vai dizer, e Sansão viu, e Sansão olhou, e Sansão viu. Cobiça. Sansão foi um homem levantado por Deus para lutar contra os filisteus a favor de Israel, mas não foi chamado para ir para a Filístia. Era assim, se o povo filisteu viesse, Sansão pegava os caras. Só que quando a gente vai lá no texto, eu vi uma pregação muito tremenda do pastor Mark Anderson, que ele fala sobre isso, que me tocou muito. Exatamente, Sansão, ele sai da sua terra e vai passear na terra dos filisteus. E aí ele vai para a vinha, onde ele não tinha que estar na vinha. Ele vê as mulheres filisteias, tinha mulher em Israel. Cobiça. Talvez Geazi pensou assim: pô, vale a pena. Pô, vou receber esse negócio aí. Pô, não interessa se Eliseu falou que não. O cara era meu, nem é do meu povo. Pô, vou receber esse negócio aí. E aí, o que ele faz? Ele corre. Ele corre atrás de Naamã. Aí no versículo 20 vai dizer: então Geazi correu para alcançar Naamã. Deixa eu te falar, a cobiça cansa. Por quê? Porque a gente está sempre correndo atrás de algo e nunca se está satisfeito. Eu quero. Existem pessoas que morrem trabalhando e nunca conseguem alcançar e nem desfrutam aquilo que tem. Cobiça. E aí, então ele corre. Vendo-se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Então, a cobiça, ela te cansa e a cobiça te faz mentir. E é um abismo de mentira. Porque quando você mente a primeira vez, para aquela mentira ser sustentada, você tem que mentir muito mais. E é mentira em cima de mentira, em cima de mentira, em cima de mentira. Esse homem mentiu dizendo que Eliseu tinha mandado ele ir até o Naamã.
Eliseu então é louco? Não. Ele quis se aproveitar da bênção que o Senhor deu para Naamã para agariar poder, para agariar benefícios. Deixa eu falar uma coisa. Não é o caso da igreja, Ministério de Adoradores. Mas existem muitas outras igrejas que fazem assim. A sua bênção é de acordo com aquilo que você deposita, não é não? Deus amado. Não é. Ah, dá que o Senhor te devolve. Sim, é bíblico. A gente entrega, o Senhor devolve. Mas me dá quantia tal que você vai receber tantos mais. Mentira. Geazi é esse aprendiz de profeta falso. O profeta verdadeiro virou e falou: não quero. Tá passando fome, tá passando necessidade, tá com problema em Israel, mas eu não quero. Mas Geazi se corrompeu. Geazi deu lugar ao diabo por causa da cobiça. Eva foi afastada da presença de Deus por causa da cobiça. E a cobiça é terrível. E ele continua. Versículo 23. Claro, respondeu Naamã. Naamã estava com o coração muito grato, gente. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os 70 quilos de prata nas sacolas com as 2 mudas de roupa, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola nas mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Eu fico imaginando Geazi assim: deu certo, já está escondido. Deus. Igual a Acã. Deus falou: não pega nada. Acã foi lá, pegou, escondeu aonde? Em casa. Enterrou em casa. Qual foi o fim de Acã e a sua família? Morreu todo mundo. Cobiça. E aí, vai dizer, versículo 25: depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E isso aqui é terrível. E este perguntou: onde você esteve, Geazi? A cobiça te leva a mentir, a mentira te leva ao cinismo. Porque diz assim: teu servo não foi a lugar nenhum. Foi lugar nenhum, não. Estou por aqui mesmo. Só que a mentira dá uma demência espiritual na gente. Porque será que Geazi esqueceu que Deus falava com Eliseu? Esqueceu. Porque é um pecado, é um abismo para outro pecado, e para outro pecado, e para outro pecado, e para outro pecado. E aí a gente vai abrindo brecha e quando a gente vê, tem uma mansão de pecados dentro de um único ser humano. E Satanás está brincando com Geazi. E aí Eliseu respondeu, mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por que não era tempo? Porque foi uma bênção de Deus mediante a obediência de alguém que se arrependeu. Deus, aleluia. Geazi se aproveitou da bênção. Era tipo assim: meu Senhor foi muito bom com ele nem merece, vou lá pegar, tirar o que é meu. Meu Deus. Porque eu quero pegar uma farpinha também. Afinal de contas, eu sirvo Eliseu. Afinal de contas, eu sirvo a Deus. Então eu também mereço. Eu também tenho direito. Só que Eliseu continua: por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo neve. Sabe qual é o problema do nosso pecado? É que ele não atinge somente a nós.
atinge toda uma geração. Meu Deus, Jesus. Sabe, Davi cobiçou. Ei, Davi, tem que ir para a guerra. Não vou descansar. Olhou, cobiçou Batseba. Virou para alguém e perguntou: quem é aquela mulher? É Batseba, mulher de Urias. Sabia que tinha dono. Não interessa, eu sou o rei. Porque a cobiça nos faz ter senso de justiça. Geazi ficou com senso de justiça do tipo: ele era arameu, eu sou israelita, eu mereço. Davi com senso: eu sou rei, eu posso. Pega a mulher que não pertencia a ele, se deita com a mulher e maquina. Ele arquitetou para o cara se deitar com a mulher, só que o cara era tão fiel ao exército dele que não se deitou, e ele maquinou a morte de Urias. Tudo premeditado, tudo pensado, porque um abismo chama outro abismo. É assim que o pecado trabalha com a gente. O pecado, ele nos leva a um lugar onde a gente não quer estar. Ele nos leva para longe. E ele nos permanece mais tempo do que aquilo que nós queremos ficar. E quando a gente vê, deu ruim. Qual foi o problema na casa de Davi? Davi é o seguinte: aquilo que tu fez às escondidas, teu filho vai fazer de dia. E com a tua mulher. E outra coisa, a espada não vai sair da tua casa. Sabe a casa de Davi? Filho que estupra a irmã, irmão que mata irmão, filho que quer tomar o trono do pai. E foram dois, tá? Porque Absalão quis tomar o trono do pai e depois Adonias também quis tomar o trono do pai. O pai ainda estava vivo, porém doente. O que nós aprendemos com esse texto é o seguinte: aquele que está longe de Deus, aquele que a gente olha e diz, vai morrer desse jeito, pecador, ímpio, não vale nada, mas aquele que está longe e se humilha e desce 7 vezes, alcança a misericórdia, é salvo. Mas aquele que está andando com o profeta, aprendendo com o profeta, falando com o profeta, vendo os milagres que o profeta estava cometendo, porque ele viu o profeta transformar água ruim em água boa. Ele viu o profeta colocar farinha na comida envenenada e salvar o povo. Ele viu o filho da sunamita ressuscitar. Ele viu. Mas aquele que está na igreja, aquele que vem em todos os cultos, aquele que dá glória a Deus, fala lava cheia, sapateia, mas o coração está distante do Senhor, esse vai perder. Esse vai perder. Suzana, por que Deus te deu essa palavra? Eu fui viajar com a minha família. Eu fiquei encantada pelo lugar. Encantada pelo lugar. E eu fiquei tão encantada pelo lugar, pela calmaria, pela tranquilidade, pelo lugar que é bom. Virei para o meu esposo e eu acredito que ele tenha entendido como uma brincadeira, mas para mim não. Virei para o meu esposo e falei assim: vamos morar aqui. Aí meu esposo virou e falou assim: se Deus quiser, se Deus permitir. Aí eu: não, mas Deus já permitiu. Cobiça. Não, Deus já permitiu. Por que Deus não permitiu? Ele virou para mim e falou: porque eu acho que não é o que Deus quer. Eu falei: não, mas a gente vai morar aqui. A gente vai comprar uma casa aqui. Tem igreja.
Briguei com ele. Tem igreja, tem presbiteriana, assembleia. Só escolher. O problema não é a igreja. Fui para casa, cheguei em casa, brinquei com a minha sogra, vou morar lá. A minha sogra virou para mim e falou assim: não, mas eu acho que não é o que Deus quer. Aí eu virei para ela e falei: não é o que Deus quer ou não é o que a senhora quer? Olha só. Olha a Geazi criando desculpa. Olha a Geazi criando desculpa. Sério, Jesus? Comecei a alimentar isso no meu coração. Fui para casa da minha irmã. Virei para minha irmã e falei assim: vou morar em tal lugar. A minha irmã não entende, falou assim: em nome de Jesus. Ela citou o nome de Jesus, que ela nem crente era. Ela virou e falou assim: não, vai sim, irmã. Te dou todo apoio. Só que eu comecei a alimentar isso na minha mente. Aí sabe o que Satanás colocou na minha cabeça? E ontem foi uma confirmação. Quando a missionária Denise falou assim: Suzana, eu vejo você sendo setada por Satanás. Setada por Satanás. Na hora eu fiquei parada ali, mas a gente entende quando o Espírito Santo fala. Quando ela me chamou para louvar, eu orei também e orei para isso. Senhor, toma a nossa mente. Por quê, meus irmãos? Porque sabe o que Satanás falou comigo? Você vai se prender por causa de ministério? Conversa com teu marido. Por causa de igreja? Tem um monte de igreja. Por causa de ministério? Isso não é Deus, não. É porque pessoas querem que vocês estejam aqui. Olha, como se eu fosse muito importante. E ele começou a setar minha cabeça. Sendo que eu já estou sendo setada já há uns dias. Aí a missionária Denise falou isso comigo ontem. E eu recebi, guardei no meu coração, falei: Senhor, trabalha na minha mente. E aí ontem eu recebi uma ligação da pastora Cláudia, pedindo para que eu ministrasse hoje e tal. E eu fui estudar uma palavra que eu já tinha trago aqui. Só que começou a me vir Geazi na cabeça. E Geazi. E eu acabei de montar essa ministração, já ia dar umas 5h30 da tarde, já era mais 5 horas. Estudando isso aqui, e o especial falando comigo: não seja um Geazi. Cuidado com o Geazi que tem no teu coração. Cuidado com isso, porque o problema não é Geazi. O problema é o Geazi que a gente carrega aqui dentro. Da mesma maneira que a gente carrega um Caim, da mesma maneira que a gente carrega um Esaú, da mesma maneira que a gente carrega uma Eva, que por momento a gente quer largar tudo, porque o momento é bom, o momento é gostoso. Não seja o Geazi, Suzana. Cuidado com o teu coração, cuidado com o que procede do teu coração. E aí parece que eu lembrei Deus falando com Caim: Caim, o que procede do teu coração é do maligno, é você que tem que controlar. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está muito legal, que a gente está muito bem. Só que quando a gente pensa que a gente está muito legal, está muito bem, é porque a gente está muito ruim. É porque a gente precisa melhorar muito. O problema de Geazi foi que ele não entendeu o mistério. Ele foi egoísta. Ele pensou nele, nos benefícios que ele ia ganhar com o que ele tinha. E ele fez tudo no oculto. No oculto para ele, para Deus não. Deus sonda o nosso coração. Deus sabe o que procede do nosso interior. E eu glorifico a Deus que eu tomei essa lapada de Deus, porque isso é amor. Aleluia! Isso é dizendo assim: eu não quero te perder. Eu não quero que você alimente no teu coração o que não é para você. Viu? Gostou? É para você? Ora a Deus, que se for a vontade de Deus vai acontecer. Agora, viu? Gostou? Não é para você? Tira o pensamento daquilo. Não se conforme com as coisas desse mundo, é o que Paulo fala. Mas tenha renovação pela vossa mente. Porque Satanás trabalha aqui, ó. Aqui.
descrente dentro da igreja, que só vem, que só senta, que só participa de mais um culto, mas não tem a mente renovada, porque parou de crer. Parou de crer porque o marido foi embora, parou de crer porque está doente, parou de crer porque o filho está no tráfico, parou de crer. Deus amado, nos ajuda. Salvação, meus irmãos, é individual, mas as nossas escolhas erradas atingem a nossa geração. Foi a família de Geazi que ficou leprosa, e lá em Lucas, se eu não me engano, 4, versículo 27, o próprio Jesus vai dizer: naquele tempo de Eliseu em Israel tinha muitos leprosos, mas só Naamã foi curado. Por que só Naamã foi curado? Porque foi o único que se humilhou, Deus santo. foi o único que desceu, que reconheceu que era miserável. Deus ajuda. Porque o povo de Israel achava que tinha peito. Não, a gente tem o templo. E Deus está conosco, não está não. Deus, Senhor da glória. Não é o templo que te salva, mas é como você se comporta como o templo do Espírito. Aleluia. Renovação da mente. Satanás tenta contra a nossa vida o tempo todo, com desânimo, com fraqueza. Ai, meu Deus, eu subi aqui só o sangue do Cordeiro. A missionária Priscila foi tomada pelo Espírito para falar comigo. Por quê? Porque a gente é acertado o tempo inteiro. O tempo inteiro. Deus não desiste de você, Satanás também não. É verdade. Renova a mente. Renova a mente. Cobiçou, olhou. O problema não é ver. O problema é que a gente alimenta aqui, ó. O problema de Sansão não foi ver a Filisteia, mas o problema foi que ele ficou alimentando a Filisteia na cabeça o tempo todo. Eu quero ela, eu quero ela, eu quero ela. E o pai tá falando, tem um montão já, mas eu quero ela. Deus amado. Aleluia. Ajuda, Senhor. Aí tem um dia uma e já é linda bonita, pelo amor de Deus, gente. Ajuda, Pai. Aleluia. O cidadão ainda por cima foi lá. Mata o leão com a mão. Com a mão. Porque não foi ele que matou, foi o Espírito Santo. Mata o leão com a mão. Aí vai, cria lá mel, lá no reino do leão, na boca do leão, não sei, lá no leão. Morto, não podia tocar em morto. Ele volta e vê. O problema dele é esse. É que Sansão sempre voltava para o lugar onde ele não deveria voltar. Deus. Aleluia. O problema não foi a minha viagem, o problema foi o que eu alimentei na viagem. Porque não há pecado nenhum em viajar. Não há pecado nenhum eu descansar um pouco com a minha família. O problema foi o que foi alimentado aqui, ó. A cobiça aqui, ó. Era uma cobiça boa, era. Num lugar tranquilo. Não tinha tráfego. Hoje na escola perto. A gente pensa tudo isso porque a gente vai dando desculpa para tudo que é bom. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom, isso aqui é bom. E Deus já falou, não, cara, você lá. E o dia que eu quiser te tirar, vai ser eu que vou te tirar. Sabe por que Deus me alertou? Porque isso poderia causar problema dentro do meu relacionamento. Porque eu poderia ficar incontenta com meu marido o tempo todo por causa disso. E olha o problema que ia causar. Olha o problema que ia causar. Meus irmãos, o Senhor é bom. Ele é bom quando Ele diz sim. E Ele é bom, muito bom quando Ele diz não. Aleluia. Ele já me deu vários não. Não, 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 não. E todos os não foram. Todos. Sem exceção. Porque não é amor. Porque não é cuidado. Sabe quando o filho pequenininho vai lá e enfia o dedo na tomada? Ele é bonitinho, aí vai lá e enfia o dedo na tomada e olha pra tua cara e te fala, não. Vai tomar choque. Não. Sai daí. Não. É cuidado. Não é cuidado. Não é amor. Não é dizer assim, eu te amo. Sai daí.
Cuidado com a cobiça. Isso em todas as áreas, meus irmãos. Isso é na área espiritual, porque às vezes a gente fica olhando um irmão que tem uma eloquência, vamos falar que o Senhor trabalha com uma unção diferente, a gente fica, eu quero aquilo ali, ó. A cobiça entre os irmãos é terrível, porque a cobiça dos irmãos de José foi por causa de uma túnica. E essa cobiça levou eles a vender o irmão como escravo. Isso porque queriam matar. Um intercedeu para não matar. Todas as áreas. A cobiça de Davi foi por uma mulher. Uma mulher que não pertencia a ele. A cobiça de Caim foi a inveja com seu irmão, porque Deus recebeu a oferta do irmão. E se tornou uma inveja. A cobiça de Caim se tornou uma inveja. E a inveja mata. A cobiça foca em coisas, a inveja em pessoas. Deus. Essa é a palavra do Senhor. Aleluia. Cuide do seu coração. Cuide da sua mente. Amém. Eu quero fechar com um versículo, vou pedir para a Dani colocar, porque essa palavra é para mim. 1 Coríntios 10, versículo 12. Que vai dizer assim: assim aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que pensa que está bom, que está maneiro, que está legal, cuide-se para que não caia. Porque todos nós estamos sensitivos a Ele. Perfeição só em Jesus. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.